Gurizada, o negócio é o seguinte, eu estou aqui nesse vídeo para falar, para comentar o pedido de perdão recente que o Edinho fez aos colorados, mas é que agora algumas personalidades estão saindo em defesa do ex-jogador da dupla Grenal. Vamos lá então, vamos falar sobre este pedido de perdão que o ex-volante da dupla Grenal, o Edinho, fez aos colorados, consequência de uma entrevista que ele concedeu ao Jornal Zero Hora lá atrás, 5 anos atrás, em 2015. O assunto veio à tona porque emissoras de rádio e televisão do Rio Grande do Sul estão reprisando grandes jogos da dupla Grenal e inclusive grandes clássicos. E o Edinho deu uma entrevista, inclusive a sites, ao revistacolorada.com.br, por exemplo, pedindo desculpas aos colorados pelas declarações lá de 2015. Antes eu te convido, te inscreve no meu canal, ativa as notificações, deixa aí o seu like, dá essa moral e venha para cá acompanhar e participar com isenção, com opinião, com independência e muita análise, sempre com a informação como pilar. O assunto veio à tona, com essas transmissões antigas aí de grandes momentos e grandes clássicos, e agora o Edinho deu uma entrevista ao revistacolorada.com.br dizendo o seguinte: fui mal interpretado numa entrevista, me arrependo. Me arrependo até é legal, já vou falar sobre essa primeira parte da entrevista. E outras pessoas saíram em defesa do jogador, que em entrevistas recentes pediu perdão aos colorados. O ex-técnico do Inter, o Lisca doido, também deu uma entrevista aí pedindo que o jogador seja perdoado pela torcida colorada. O ex-presidente Fernando Carvalho, com quem o Edinho trabalhou no Inter e ganhou a Libertadores e o Mundial em 2006, também saiu em defesa, precisamos perdoar o Edinho, ele merece isso, e eu quero colocar aqui a minha opinião. Bem, o fato começa em 2015. O Edinho é um jogador que jogou no Internacional de 2003 a 2009, participou de conquistas importantes, entre as quais a Libertadores e o Mundial em 2006, depois chega para o Grêmio em 2014 e fica até 2016. No Grêmio, depois de muitas conquistas com a camisa do Internacional, depois de ter rodado pelo futebol italiano, pelo Lecce, pelo Palmeiras, pelo Fluminense, no Grêmio ele não ganhou o título, mas ele ganhou um Grenal histórico, um Grenal representativo. 5-0 em agosto de 2015 na Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio massacra, passa o trator por cima do Internacional, faz 5-0 e, convenhamos, poderia ter sido 6 ou 7. E o Edinho tem uma atuação convincente, talvez tenha sido uma das suas melhores partidas com a camisa tricolor. 1 ou 2 semanas depois, aquele Grenal, se não me engano, foi jogado num Dia dos Pais, em agosto de 2015. Uma semana depois, o Edinho dá uma entrevista ao jornal Zero Hora, olha só, e diz o seguinte: o 5-0 foi a minha maior conquista, trocaria por tudo. Disse mais, que eu já vou falar. Há um contexto nessa declaração do Edinho que tem que ser recordado neste momento em que ele pede perdão aos colorados. O Internacional viveu uma frustração muito grande. O Internacional vem de uma Libertadores da América, onde ele foi bem, chegou à fase semifinal com o Diego Aguirre que já tinha em 2015 conquistado o Campeonato Gaúcho em cima do Grêmio do Luiz Felipe Scolari, empate na Arena no primeiro clássico, vitória colorada no segundo no Beira-Rio, o Inter sobrando em campo, fez um partidaço, ganhou por 2-1, mas poderia ter vencido por mais. Faz uma Libertadores, elimina o Atlético, vai bem na Libertadores, a competição para devido à Copa América e quando o Inter volta desarticulado. Jogadores pensando em propostas do exterior, como Charles Arangues e como o atacante Nilmar, o Inter volta desfocado e é eliminado pelo Tigres, até com certa surpresa. E o Tigres depois perde na decisão da Libertadores para o bom time do Galhardo, o time do River Plate. Então o Inter vinha um pouco desmanchado, destroçado, e aí toma uma lavada do rival na Arena, 5-0 Grenal este pelo Campeonato Brasileiro. Uma semana depois o Edinho sai com esta entrevista. E diz mais o Edinho nessa mesma entrevista. Perguntado sobre qual a projeção que ele faria para o Grêmio naquele Campeonato Brasileiro de 2015, ele se saiu com o seguinte: eu penso em título, já trabalhei em grupos inferiores e ganhamos. O Inter de 2006 era inferior. Aí ele cita lá quem eram Alex, Edinho, Monteiro, Fabinho, Rubens Cardoso, Índio e Fernandão. Pois bem, e agora recentemente deu essa entrevista aí para o Revista Colorada, quando ele disse que foi mal interpretado numa entrevista, ele disse assim: me arrependo. Ora, ele não foi mal interpretado, ele disse, em primeiro lugar tem este erro do Edinho, ele disse, ele deu a entrevista. Se ele tivesse sido mal interpretado pelo jornalista,
ele deveria ligar para a 0 Hora no dia seguinte para falar, olha, não foi isso que eu disse. Não, mas ele disse, então ele não foi mal interpretado. Ele disse, está dito. E a palavra tem muita força. Tanto é que hoje, em 2020, estamos ainda repercutindo este fato. Então ele não é um problema de interpretação, é um problema da maneira como ele se expressou. Isto sim, esta seria uma atitude mais corajosa do Edinho. Eu errei. Eu não deveria ter dito. Mas quando ele diz, me arrependo, ok, fica subentendido que ele errou. E ele errou mesmo. Porque o Grêmio de 2015 que ele projetou e disse que era melhor que o Inter de 2006, aquele Inter que ganha Libertadores, que bate na época o São Paulo campeão do mundo em 2005. Era o atual campeão do mundo quando enfrenta o Internacional, portanto. Depois bate o poderoso Barcelona, de Deco, Ronaldinho, Puyol, Iniesta, Xavi, e é campeão do mundo, que ele era um dos personagens. Aquele Grêmio ficou em terceiro lugar, fez um campeonato brasileiro, digamos, correto, honesto, competente, mas ficou em terceiro lugar, 13 pontos atrás do campeão Corinthians. 13 pontos atrás do campeão Corinthians. Então o Edinho não ganhou nada com o Grêmio, mas ganhou o Grenal do 5-0, que ele disse que foi a maior conquista. O que é seu direito, aliás. Ele tem todo o direito de dizer, foi a minha maior conquista, trocaria por tudo. Mas ele também tem que saber que é direito dos torcedores do Internacional o descontentamento, o desconforto e a mágoa, e talvez até a ausência do perdão. Eu acho que o Edinho tem todo o merecimento para ser perdoado, ele foi muito dedicado no Internacional. E eu sei que ele é um bom garoto, ele é um bom moço, ele é um cara legal. O Edinho é um cara legal, mas ele errou. O que ele não vai conseguir resgatar, por mais perdão que ele peça, é a sua idolatria e a sua boa relação com os colorados. Esta ele não resgata mais. Porque quando ele disse que ele ganhou com times inferiores, comparando 2006 com o Grêmio de 2015, ele também acabou atacando os seus colegas de clube. Ele quis dizer, olha, este Grêmio é melhor que o Inter de 2006, que eu ganhei Libertadores e Mundial. Como é que os jogadores, seus colegas, iriam se sentir, né? Ou se sentiram, melhor dizendo, com essa expressão dele? Então ele faltou o respeito. E quando ele disse que ganhar um Grenal de 5-0 foi o mais importante para ele, inclusive do que a Libertadores e o Mundial, que são os grandes títulos da sua carreira, ele está menosprezando o Internacional. E ele não precisava ter feito isso. Grandes jogadores, pessoas que jogaram muito mais bola que o Edinho, trocaram de camisa e não precisaram desprezar o outro lado. Não precisaram fazer média com a torcida do outro lado. É óbvio que naquele momento o Internacional destroçado, esmagado pelo rival, perdendo Libertadores, o Edinho vai lá e faz o quê? Dá mais uma pisada no Inter. Dá mais uma pisada para tentar também fazer uma boa relação com o torcedor do Grêmio. Não deu certo, ele saiu do Grêmio, inclusive, não foi nas situações mais confortáveis. Há quem diga que ele não se dedicava, estava com outro foco. Ele mesmo admitiu, né, que não estava num grande momento da sua trajetória. Pois eu acho que o Edinho merece o perdão, mas ele não vai resgatar, porque outros jogadores que jogaram dos dois lados, e esse não é o problema do Edinho, ter jogado no Grêmio, no Internacional, ele não precisava ter feito o que ele fez, desmerecer o clube que lhe deu as maiores conquistas. O Carlos Miguel ganhou quase tudo no Grêmio, ganhou o Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores da América. Pois bem, foi para o Internacional, não deu muito certo. Nunca precisou desprezar o Grêmio para fazer média com os colorados. Arilson seguiu o mesmo caminho, Batista, talvez o grande nome que tenha trocado de lado, campeão brasileiro pelo Inter, como protagonista do time, vai para o Grêmio. Teve uma participação interessante, se não me engano foi vice-campeão no Grêmio, ok, mas nunca precisou desprezar o Internacional. O Christian jogou nos dois lados também, com muito mais sucesso no Inter, mas foi para o Grêmio, ajudou o Grêmio, inclusive, em 2003 a não ser rebaixado. E aí, não precisou desprezar o Internacional para fazer média com os gremistas? Não. O Edinho errou quando ele tenta fazer média com a torcida do Grêmio. E agora, 5 anos depois, está pedindo perdão. Ok, perdão, na minha opinião, concedido ao Edinho, mas a sua relação de idolatria, a sua relação de jogador adorado com os torcedores do Internacional, essa ele não vai conseguir reconstruir. Porque ele fez as declarações. E ele tenta agora dizer que ele foi mal interpretado pelo jornalista. Não! Ele não foi mal interpretado. Talvez ele tenha se expressado mal. Talvez ele tenha dito coisas que não deveria ter dito, menosprezando o seu passado, o passado do clube que o projetou nacionalmente e o passado dos jogadores que lá com ele estiveram e também ganharam Libertadores e Mundial. Portanto, perdão, Edinho, ok, concedido. Mas a idolatria, a relação que ele tinha tão saudável, tão próxima e de tamanha adoração, justamente porque ele é um jogador muito dedicado dentro de campo, esta eu acho que ele não vai conseguir resgatar, mesmo tendo aí o apadrinhamento do Lisca, do Fernando Carvalho ou de quem quer que seja. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.